Olá, alunos queridos, e você que não é tão querido assim, mas que eu não vou falar quem você é. Hoje nós vamos começar uma outra parte da matéria, que é o magnetismo, né, onde nós vamos tratar de efeitos magnéticos e em breve nós vamos juntar eletricidade e magnetismo numa coisa só. E aí a gente termina o nosso curso com as equações de Maxwell, né? Mas, então é como se fosse uma nova parte da matéria, mas vocês vão ver que na verdade tem bastante coisa que a gente já viu, tá? Então vamos lá. Há mais de 2000 anos, os gregos sabiam já da existência de um certo tipo de pedra, que é hoje conhecida como magnetita. Pegou? Que atraía pedaços de ferro ou limalhas. Em 1100 já há registros que os chineses usavam agulhas magnetitas para fazer bússolas. Tá? E em 1269, Pierre de Maricot descobriu que uma agulha liberada em vários pontos sobre um ímã natural esférico, orientava-se ao longo de linhas que passavam através desses pontos nas extremidades diametralmente opostas da esfera, e ele chamou esses pontos de polos do ímã, estão dando o nome aí de ímã e de polos para esse tipo de material. Ok? Em seguida, vários experimentos já verificaram que todos os ímãs de qualquer forma possuíam dois polos, tá? Chamados de polo norte e polo sul. Foi observado também que esses polos iguais de dois ímãs se repelem e polos diferentes se atraem mutuamente. Tá? Então você tem o polo norte e o polo sul. Então o polo sul repele polo sul, polo norte repele polo norte. Polo sul atrai polo norte e polo norte atrai polo sul. E aí você pode pensar, bom, professor, mas isso é igualzinho que a gente já tinha visto antes, né, no caso de carga elétrica. Mas não é bem assim, já vai ficar claro o porquê disso. Tá? Já que a gente tinha uma carga positiva, repele a carga negativa repele a negativa, positiva atrai negativa, negativa atrai positiva. Em 1600, William Gilbert descobriu que a Terra era um ímã natural, com polos magnéticos próximos aos polo norte e polo sul geográficos. Agora, note o seguinte, uma vez que o polo norte de uma agulha imantada de uma bússola aponta na direção do polo sul de um ímã, o que é dominado de polo norte da Terra é o polo norte geográfico da Terra, é o polo sul magnético, e o polo sul geográfico da Terra é o polo norte magnético. Tá? E aí era assim que os chineses usavam, né, as agulhas de magnetita para se fazer bússolas e se locomover, mesmo sem o conhecimento que a Terra era um ímã natural. Tá? E então, como eu estava dizendo, embora as cargas elétricas e os polos magnéticos sejam similares em vários aspectos, inclusive na forma como a gente representa através de linhas, tá? Existe uma importante diferença entre eles, que são o fato dos polos magnéticos ocorrerem sempre em pares, tá? Então, se você pega um ímã permanente e você quebra ele em duas metades, você não vai ter só um polo norte, só um polo sul isolado, mas você vai criar um novo ímã, um novo polo norte, um novo polo sul, tá? Então, não existe monopolos magnéticos isolados, ou seja, você não tem só o polo norte ou só o polo sul. Como você tem só carga positiva e só carga negativa. Você não tem isso no caso de magnetismo. Tá? Até em 2009, eles até acharam, né, um monopolo magnético isolado, mas não como uma partícula isolada, mas como um efeito, tá, de uma quase partícula no material. Né? E na verdade, não teria problema nenhum se a gente achasse um monopolo magnético. A teoria estaria pronta para receber isso numa boa. É até meio chato que não tenha um monopolo magnético, porque você quebra um pouco da simetria das equações. E, obviamente, se alguém encontrar algum dia algum monopolo magnético, que não vai ferrar em nada o que nós temos, se alguém encontrar algum dia um monopolo magnético, essa pessoa vai ganhar o Nobel facilmente. Até acharam lá que tinham encontrado numa época, depois viram que era um problema do equipamento, mas enfim. Tá? Então, essa é a grande diferença que nós temos. E, obviamente, magnetismo não é causado por partículas magnéticas, mas é um efeito de sólidos
que aí talvez a gente não vai entrar nisso, né? Mas aí que a gente precisaria um pouco de mecânica quântica para ver isso exatamente, né? Você tem até efeitos diamagnéticos, paramagnéticos que são explicados por mecânica clássica, mas eles não se sustentam só por mecânica clássica, né? Há uma contradição aí. Então a gente precisaria de um pouco de mecânica quântica e de spin, principalmente para explicar um ímã, tá? Então a gente vai ver, na verdade, assumir que alguns materiais têm esse fenômeno magnético, produzem um campo magnético, né? E a gente vai partir desse efeito de indução magnética, que é o que a gente chama de vetor indução magnética ou campo magnético B. Tá? E aí isso a gente vai ver o resultado disso atuando no dia a dia, tá? E usar o campo magnético, mas não necessariamente entrar, né? Não vamos entrar na visão microscópica de onde surge isso. Tá? Que é relativamente complicado, tá? Então vamos assumir que você tem um material que ele produz um campo magnético, um vetor indução magnética B, tá? E o que a gente viu é o seguinte: se você pega uma agulha de bússola e você põe na presença do campo magnético, ela vai se alinhar na direção do campo. Beleza. Por outro lado, quando uma partícula carregada de carga Q e velocidade V, então isso é importante, uma partícula, para sentir a presença do campo magnético, ela tem que ter uma velocidade, entra na região onde tem um campo magnético B, essa partícula é desviada transversalmente de sua trajetória sob a ação de uma força magnética. E aí é isso que é importante. A força magnética ela é proporcional à carga da partícula, à velocidade da partícula e à intensidade do campo magnético e ao seno do ângulo entre a velocidade e a direção do campo. Surpreendente ainda é o fato de que esta força é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Então isso é um dado experimental, tá? E que a força que uma partícula com carga Q e velocidade V na presença de um campo magnético, ela tem a força é proporcional à carga, ao campo, ao módulo da velocidade e ao seno do ângulo entre a velocidade e a direção do campo magnético. E quando você pensa em seno de ângulo entre dois vetores, você pensa diretamente em produto vetorial. Tá? Então essa é conhecida como força de Lorentz ou lei de Lorentz, tá? Para o magnetismo. A força ela é proporcional à carga, velocidade, campo magnético, seno do ângulo. Então a força vai ser QV vetor B. Tá? Então, para você saber exatamente para onde a força F aponta, você vai precisar fazer a regra da mão direita, ou seja, você põe a palma da sua mão na direção do primeiro vetor, no caso a velocidade, gira na direção do segundo vetor e a força aponta, tá, na direção do seu dedão. Ok? Então, ó, ela é sempre perpendicular ao campo, sempre perpendicular à velocidade, e ela é sensível ao sinal da carga. Então, se a carga for positiva, nesse caso aqui, ela vai apontar para cima, se a carga for negativa, ela vai apontar para baixo. Positiva é o sinal da carga. Tá? Então, obviamente, não há força magnética de uma partícula carregada que se move paralelamente ao campo, porque seno de 0 é 0. Ela é máxima quando você se move perpendicular ao campo, porque seno de 90 é 1. Tá? E é a partir da equação da força de Lorentz que a gente define o campo magnético B, ou vetor indução magnética B. Ok? Que é a força magnética dividida por QV seno de θ. Então aqui só para ilustrar bonitinho, se você tem um ímã, você tem uma partícula com uma carga positiva, certo? Velocidade V perpendicular aqui ao meu campo B, você acha a força fazendo o produto. Você tem o máximo aqui, certo? V perpendicular a B, tá? Ou se a velocidade está em outra direção, você muda a força. E, obviamente, que se essa carga aqui for negativa, você muda o sentido da força. Tá? Agora, se a velocidade da partícula for paralela ao campo ou for 0, simplesmente você não vai sentir força nenhuma. Uma partícula parada na presença do campo magnético permanece parada. Tá? Para quem é das antigas, tipo eu, vocês não devem nem saber o que é isso. Tá? Mas se você tem em casa aquela pessoa meio acumuladora,
sabe, que guarda um monte de coisa, guarda uma TV de tubo ou um monitor de tubo que não está mais usando e você quiser estragar, tá? No monitor de tubo você tem uma fonte de elétrons que joga elétrons e campos magnéticos que desviam esses elétrons e vão batendo nessa tela, né? Não sei quantas vezes por segundo, já não me lembro mais detalhes. São 525 linhas, tá? Aqui. E elas são percorridas todas a cada 1/30 segundos. Então, e o campo magnético vai desviando esse elétron para percorrer todas essas 525 linhas. Se você trouxer um ímã perto, você vai estragar o seu monitor, porque você vai desviar o elétron no caminho que ele deveria estar seguindo, tá? Então isso é, na verdade, um negócio bem legal. Lembrando que a força é sensível ao sinal da carga, então se você tem uma carga positiva vindo aqui na direção de um campo magnético para cima, então olha só, V está apontando para cá, B está saindo do quadro, então V, regra da mão direita, V, vetor B, vai apontar, V, vetor B, é uma força para baixo, certo? Então vai fazer com que ela se desvie para cá. A gente vai ver isso em detalhes. Você tem carga negativa, você tem carga negativa, V, vetor B. Caramba. Mesma coisa, né, na verdade. V está apontando para cá. B para cima. Então V... Oh, meu Deus do céu. V, vetor B, aponta para baixo. Como o sinal da carga é negativo, ela inverte e a força vai apontar para cima. Podia ter escolhido um negócio mais fácil de fazer a regra da mão direita, né? Sentado fica bem difícil. Quando eu estou em pé, ainda consigo me movimentar um pouco mais. Assim é um pouco complicado. Vamos lá. A unidade da intensidade do campo magnético recebeu um nome próprio, que é o Tesla, em homenagem ao físico e inventor Nikola Tesla. Tá? É importantíssimo. Quando eu falar de corrente alternada, eu vou falar bastante do Tesla, porque ele é o responsável por a gente usar corrente alternada. E ele foi um cara brilhante. Tá? Um Tesla, ele é 1 Newton segundo por Coulomb metro, ou 1 Newton por ampere metro. Tá? Você pode conferir a coerência da unidade, se você olhar ali do lado. E um Tesla é um valor absurdo de campo magnético. A gente produz um Tesla, acho que o recorde é em torno de 100 Tesla que você consegue produzir no laboratório. Ou seja, Tesla é bastante coisa. Então, geralmente, quando a gente trabalha com campo magnético, a gente trabalha com Gauss, né, que não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidade. E o campo magnético da Terra é de meio Gauss. Né, e um Gauss é 10 a menos 4 Tesla, para vocês terem uma noção. Né? Assim como no campo elétrico, a gente pode representar o campo magnético através de linhas, e as regras para construir as linhas do campo magnético são as mesmas para construir as linhas do campo elétrico, tá? Só que elas vão sair do polo norte e elas vão chegar no polo sul. Nossa. E o campo elétrico a gente viu que realiza trabalho. O campo magnético não. Por que o campo magnético não realiza trabalho? Vou deixar aí um tempo para vocês pensarem. Não? Tá bom. Então eu vou responder para vocês. É porque a força ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Certo? Uma força sempre perpendicular à velocidade, em todo instante de tempo, ela vai ser sempre perpendicular ao elemento infinitesimal de deslocamento. Lembra que a força central, ela não realiza trabalho. A força magnética também não realiza trabalho. Tá bom? Então ela não altera o módulo da velocidade, ela não altera a energia cinética da sua partícula, ela vai alterar apenas a direção com que essa partícula se movimenta. Tá? Então a gente consegue produzir muita coisa legal só com esses conceitos básicos de força magnética. Então eu vou começar a mostrar para vocês, nessa aula vai ter bastante aplicação do que a gente chama de filtro de velocidade ou campos cruzados, que é
quando você tem ao mesmo tempo um campo elétrico e um campo magnético, tá, atuando no seu sistema. Então, olha só. Eu peguei uma partícula positiva, tá? E aí depois eu ponho a partícula como sendo negativa, né? Mas tudo bem. Entra numa região do espaço entre as placas de um capacitor onde existe um campo elétrico. Então tem um campo elétrico para cá. Tá? E um campo magnético B perpendicular. Olha que B está entrando no quadro. Tá? B está entrando no quadro. Como produzido por um ímã. Então vamos ver, a força total que está atuando na partícula é a força elétrica mais a força de Lorentz, correto? Nós temos a força elétrica e a força de Lorentz. Se a carga da partícula é positiva, a força de Lorentz, a força elétrica, perdão, está apontando para baixo, aqui. A força de Lorentz, V vetor B, está apontando para cima, olha só. Então, as forças estão apontando cada uma numa direção. E se a carga for negativa, aí as forças vão ser invertidas, né? Cada uma vai apontar na direção contrária. Tudo bem, não tem problema. A gente pode ajustar o campo magnético ou ajustar o campo elétrico, a carga no seu capacitor, de forma que essas duas forças são iguais. Porque olha só, se a força magnética for maior do que a força elétrica, vou colocar FB, vai. A sua partícula vai fazer isso daqui. Se a força elétrica for maior do que a força magnética, a sua partícula vai fazer isso daqui. Mas se as duas forem iguais, elas se cancelam e a partícula simplesmente passa reto sem perceber que existe qualquer coisa acontecendo ali. Ah, mas como é que eu sei isso? Se você iguala as duas, olha só, você vai cortar a carga e vai ver que a velocidade da partícula é E sobre B. Ou seja, apenas cargas emitidas com uma determinada velocidade, que é igual à relação do campo, a divisão do campo elétrico pelo campo magnético, tá, que vão passar por esse arranjo sem ser desviadas. Quaisquer outras velocidades, ela vai ser desviada ou para cima ou para baixo. Então você vai selecionar direitinho a velocidade da partícula. Por isso que a gente chama de filtro de velocidade. Ah, isso é importante? É importante. Por quê? Vou dar como exemplo algo que ele não é tão simples, mas que é importante, que o cara fez isso em 1879, um cara chamado Edwin Hall, e ele era um aluno doutorado na Universidade Johns Hopkins. Tá? E ele mostrou que os elétrons se movem no interior de um condutor sob a ação de um campo magnético. Então, vamos lá. Considere um condutor por onde passa uma corrente I, e eu vou colocar um campo... Olha, a corrente I está vindo para cá, significa cargas positivas se movendo para cá. Ou seja, o meu elétron está com velocidade de deriva na direção contrária. Tá bom? Passa uma corrente I perpendicular ao campo magnético B, como mostrado abaixo? Não, ao lado, né? Os elétrons do condutor se movem com velocidade de deriva em sentido oposto à corrente. Tá? Se eu tenho um campo magnético aqui, eu tenho V vetor B, seria uma força para cá. Como a carga é negativa do elétron, a força magnética vai vir para cá, que é essa cara aqui. Então, os elétrons que estão se movimentando nessa direção, no sentido contrário à corrente, vão ser desviados na presença desse campo magnético. E vão começar a se acumular na borda desse condutor. Eu falei assim, olha, tem uma espessura Hzinho e uma largura D. Tá? Então, conforme esses elétrons vão se movendo para cá, vai criando uma diferença de potencial, vai acumulando carga negativa aqui, e por consequência vai ter um excesso de carga positiva aqui. E aí você vai criar uma diferença de potencial nessa direção, onde você vai surgir agora um campo elétrico E para cá. Como a carga do nosso elétron ela é negativa, vai surgir uma força elétrica no sentido contrário à força magnética. Então, note, você está lá, tem uma corrente passando ali. Aí ela começa a sentir, surge um campo elétrico, ela vai ser desviada, 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 você vai parar de medir essa corrente elétrica.
Até que você vai ter carga suficiente acumulada nas duas paredes para criar uma força elétrica que vai se cancelar com essa força magnética, e quando essas duas forças se equiparam, o equilíbrio é alcançado e você volta a surgir, volta a ter corrente. Tá? E aí o que você faz? Você consegue medir essa diferença de potencial aqui, que você já vai chamar de diferença de potencial de Hall. E assumindo que o campo elétrico é constante, como isso daqui é D, o V de Hall é E vezes D. E isso daqui você mede. Certo? Então, se você sabe o campo magnético, olha só que legal. Você sabe o campo magnético, tá? Você vai medir a diferença de Hall. Parou de medir corrente, de repente você volta a medir corrente. Você sabe que nesse momento a força elétrica e a força magnética são exatamente iguais. Porque voltou a passar corrente, não vai mais acumular carga em lugar nenhum. Acabou. Certo? Como eles são exatamente iguais, significa que E vezes o campo elétrico é igual a VBE. Por quê? Porque eu estou aplicando um campo magnético perpendicular à minha velocidade de deriva. Certo? Então, o campo magnético é E sobre V, que ó, você vai cortar aqui a carga. E o campo elétrico, a gente já sabe que é o potencial de Hall dividido pela distância aqui, pelo tamanho do seu condutorzinho. Mas a gente já viu também, tá, que se você pega a densidade de corrente, que é corrente sobre área, isso é igual a densidade de elétrons no seu alvo, ou densidade de carga, densidade de portadores de carga, vezes a velocidade de deriva. Certo? E a gente sabe que a área da seção transversal do condutor, é dado por D, que é a sua largura, vezes H, que é a sua espessura. Então, se eu tenho que a velocidade de deriva é I sobre ANE, que vem dessa expressão aqui de cima, I sobre ANE, essa é a velocidade de deriva, certo? Eu posso substituir agora na minha expressão para o campo magnético, e tem que o campo magnético é o potencial de Hall dividido por dV, ou potencial de Hall vezes D, HNE sobre DI. Olha que eu vou cortar aqui o D com D, certo? E eu tenho que meu campo magnético, B, é o potencial de Hall, HNE sobre I. Ou melhor ainda, olha só. Se eu pego o campo magnético, multiplico pela corrente, isso aqui eu sei. Eu que estou criando. A corrente eu consigo medir com um amperímetro. O potencial de Hall eu consigo medir com um voltímetro. Tá? E o E eu sei que é a carga do elétron. Eu tenho, e o H obviamente que é a espessura aqui do meu fio, eu consigo medir a densidade de portadores de carga do meu condutor. Ou o número de elétrons por volume, no caso, né? Tá vendo? Eu consigo ter um negócio, uma medida exatamente certinha do que a gente está pensando. Do que, por exemplo, vou dar um exemplo, na verdade vou fazer um exemplo que é mais fácil, né? Então eu vou pegar uma placa de prata de uma espessura de 1 milímetro, tá? Que passa uma corrente de 2,5 amperes. Então a espessura de 1 milímetro é o nosso Hzinho. Passa uma corrente de 2,5 amperes, essa é a nossa corrente, em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo 1,25 Tesla, e eu meço a tensão Hall, tá, como sendo de 0,334 microvolts. Eu consigo calcular a densidade de portadores. IB sobre Q VHT. Isso dá 5,85 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Agora, vamos pegar um átomo de prata que tem uma densidade de 10,5 gramas por centímetro cúbico e uma massa molar
de 107,9 gramas por mol. Olha só, a densidade de átomos de prata no seu material é o ρ vezes o número de Avogadro sobre a massa molar. Isso dá 5,86 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico. Ou seja, num fio de prata, é como se eu falasse assim, cada átomo de prata está doando um elétron para a condução. O número de portadores de carga na prata é muito próximo de um elétron por átomo. Tá? Que foi o que a gente usou lá atrás para achar mais ou menos qual que era a fórmula de Ohm, né? A lei de Ohm. A gente usou que cada átomo, no caso era de cobre, que é muito próximo também, dá em torno de um elétron para a sua banda de condução. Doa um elétron para conduzir. E a mesma coisa aqui. Você consegue fazer isso através desse chamado efeito Hall. Ok? Bom, então esse é um exemplo, né, que você tem. Isso aí é um filtro de velocidade, quando você tem esse caso. Mas essas partículas em campos magnéticos, elas podem ter diversos... Perdão. Essas partículas em campos magnéticos podem ter diversos movimentos diferentes. Nós vamos analisar outros também agora. Olha só, se eu pego uma partícula com uma velocidade v, tá? Na direção, e tem uma velocidade v aqui, e eu tenho um campo magnético, por exemplo, nesse caso, está entrando no quadro, então v vetor b, aqui embaixo, v vetor b, vai produzir uma força F para cima, certo? E aqui, v vetor b, uma força F para cá. Então essa partícula, ela vai entrar em quê? Se a velocidade for constante, a velocidade vai ser constante, porque ela é perpendicular, não há campo elétrico aí, então com uma velocidade constante, o campo magnético não altera o módulo da velocidade, apenas a sua direção, então ela vai entrar no movimento circular uniforme. Né? Bom, se ela está entrando no movimento circular uniforme, a gente viu lá em Física 1, pelo menos muitos de vocês viram comigo, tá? Que a força magnética, que é massa vezes aceleração, se é um movimento circular uniforme, eu sei que é mv² sobre r. E a força magnética, nesse caso, onde o campo é perpendicular à velocidade, é QVB. Então, ela vai descrever o movimento circular uniforme, cujo raio vai ser mv sobre QB. Certo? O período desse movimento circular é o tempo que a partícula leva para se deslocar ao longo do perímetro do círculo. Vocês viram isso também lá em Física 1. Então é 2π sobre ω, ou 2πr sobre v. E se você substituir agora o que você tem de r, né, você tem 2π mv qb sobre v, você corta o v. E isso dá 2πm sobre qb. Note que o período independe da velocidade, hein? Né? E a frequência do movimento circular, que é chamada frequência de Ciclotron, que é o contrário do período, né? Ela vai ser QB sobre 2πm, ou se você pega a frequência angular, que é 2πf, é QB sobre m, independe da velocidade da partícula. O período vai ser o mesmo, independente da velocidade. Né? Isso eu acho bem fantástico, na verdade, isso é importantíssimo. Em algumas aplicações vocês vão ver por quê. Tá? Agora, se eu pego uma partícula, tá, que tem uma velocidade, note que quando eu falo assim, ó, F é igual a Q V vetor B, tá? Eu sei que a força magnética ela vai atuar na velocidade, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade. Mas eu posso separar a velocidade numa soma vetorial de uma velocidade que é perpendicular ao campo magnético mais uma velocidade que é paralela a B. O campo magnético,
Se a partícula tem uma velocidade, a velocidade paralela ao campo magnético, se você pega a lei de Lorentz, ela não vai fazer nada. Né? Ou seja, ela não vai mudar nem a direção, nem o módulo desse cara. Então a partícula vai ter uma velocidade. A componente paralela ao campo magnético da velocidade, ela vai se manter constante sempre. A componente perpendicular, ela vai mudar. Não em módulo, mas ela muda em sentido. Foi o que a gente viu aqui. Vai virar um movimento circular uniforme. Então, se você pegar uma velocidade qualquer da partícula e você separar essa velocidade numa componente perpendicular com uma componente paralela, você sabe, olha, a componente paralela vai ficar igual, a componente perpendicular vai mudar a direção para fazer um movimento circular uniforme. Então, se você for somando as duas, você vai ter esse movimento helicoidal aqui que a partícula vai fazer. Ela vai fazer esse tipo de movimento aqui. Porque nada vai afetar o paralelo, mas a direção e o sentido de V perpendicular vão criar um movimento circular uniforme. A soma desses dois movimentos separados é o que a gente chama de movimento helicoidal. E é o que acontece, por exemplo, quando você tem... É o caso mais geral, né? É o tipo de movimento mais geral da partícula, uma partícula carregada com uma velocidade qualquer num campo magnético. E aí você cria situações como, por exemplo, as chamadas garrafas magnéticas, onde você joga uma partícula e aqui você tem campos magnéticos. Olha a linha dos campos magnéticos. A densidade de linhas aqui e aqui é maior do que no meio. Então, usando as regras que a gente sabe de linhas de campo elétrico, que eu falei que são as mesmas, aqui o campo magnético é mais forte. Então, o que vai acontecer com uma partícula que entra aqui? Ela vai ficar presa, girando de um lado para o outro, como está mostrando aí, no que a gente chama, nessa trajetória helicoidal, que a gente chama de garrafas magnéticas. Que a gente realmente prende, é como se a gente prendesse uma partícula carregada dentro desse campo magnético não uniforme. Ela vai ficar girando de um lado para o outro ali. E é exatamente esse fenômeno que a gente tem no planeta Terra, que eu falei para vocês lá na aula de circuitos, que são chamados cinturões de Van Allen. Tá? Onde você tem aqui linhas de campo. Se você pega como a Terra é um ímã, aqui as linhas de campo são mais próximas do que aqui. Então você tem campos magnéticos mais intensos aqui do que você tem aqui. Então a partícula lá carregada chega do vento solar, com uma velocidade qualquer, ela vai ficar presa nessas linhas de campo aqui, que são chamados cinturões de Van Allen. E elas vão ficar fazendo esse trajeto helicoidal aqui, e que, obviamente, se a gente não tivesse esse campo magnético, nós estaríamos todos ferrados, tá? E mal pagos aí, porque vocês lembram da corrente que chegaria na Terra por causa desse vento solar, né? Uma outra aplicação que usa campo elétrico e campo magnético, mas não na forma de filtro de velocidade exatamente, é o que a gente chama de espectrômetro de massa, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas eu não estou nem tanto interessado nos valores, mas eu estou mais interessado nesse problema na parte da resolução mesmo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma fonte que ela vai jogar uma partícula carregada e aqui tem uma diferença de potencial. Você tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos, tem um campo elétrico aqui, e essa partícula vai ser acelerada da fonte até esse ponto. Tá? Chegando aqui, ela vai entrar numa região onde você não tem mais campo elétrico, mas você tem um campo magnético que está apontando para fora. Ela vai chegar aqui com uma determinada velocidade V. Se ela chegar a uma determinada velocidade V, ó, V, vetor B, que está para fora, cria uma força para cá, F, que vai entortando o movimento da partícula, então ela vai entrar nesse movimento circular, vai dar essa voltinha até ser detectada num detector, a uma distância x de onde ela entrou nessa câmara. Tá bom? Bom, então, sabendo agora como que eu fiz isso, a pergunta que o problema pede é qual é a massa do íon.
Ele deu a distância x de 1,6254 metros, deu a diferença de potencial aqui de 1000 volts, deu o campo B de 80 militesla, tá? E deu a carga do íon, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Bom, então aqui eu consigo determinar, vou assumir que a velocidade inicial desse cara é 0. Eu consigo determinar a velocidade final, tá? Fazendo simplesmente conservação de energia. E consigo ver isso daqui, onde que ela vai parar, analisando a trajetória circular do campo magnético. Tá? A massa vai entrar aqui, como a gente já viu, na fórmula para o raio. Tá? Então, vamos lá. A variação de energia cinética daqui para cá, tá? É 1 meio de mv quadrado, porque eu estou supondo que a velocidade inicial é 0. Tá? Delta U é menos que delta V, então daqui eu tiro a minha velocidade. 1 meio de mv quadrado igual a QV, tá? Então, a minha velocidade vai ser 2QV sobre M, raiz. Certo? Tudo bem? O raio, a gente viu, vem do fato que a gente fez a força magnética igual a QVB, que é igual a mv quadrado sobre R. Certo? O raio, olha só, X é daqui até o final. Tá? O raio é X sobre 2. Tá? O raio é mv sobre QB. Então agora é só eu juntar as duas expressões que eu tenho. A primeira da velocidade, que depende daqui da massa, a segunda do raio, que também depende da massa. Né? Vou juntar as duas e vou isolar a massa. É isso que eu preciso fazer. Então, daqui eu tirei a velocidade da primeira parte do problema. Da segunda parte do problema, olha só, mv sobre QB é m sobre QB, 2QV sobre m, substitui a velocidade aqui. Então isso aqui dá 1 sobre b, raiz de 2mv sobre q. E isso é igual a x sobre 2. X é, é o problema que ele deu. Eu tenho isso em função do raio. Então agora é só isolar para a massa. Isolei para a massa, sei a massa do íon. Pronto. Então, um espectrômetro de massa ele é muito usado para saber, por exemplo, que tipo de composto que eu tenho ali no que eu estou interessado naquele material. Tá? Vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que você tem dois átomos de mesmo número de prótons, 92. Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Mas eles têm um número de nêutrons diferentes. Então eu vou chamar esse material de X238 e X235. Você vai para um químico e pede para ele separar esses dois isótopos. Só que as propriedades químicas são as mesmas. As propriedades eletrônicas dos dois são as mesmas, porque os dois têm a mesma quantidade de elétrons. Não é por transição atômica, não é por nada que você vai saber isso. Contudo, eles têm massas diferentes. E o espectrômetro de massa consegue separar o X238 do X235. Note que o raio do seu espectrômetro, aqui, ó, ele é proporcional à raiz da massa. Então, como o 238 tem uma massa 1,2% maior que a do 235, isso dá um raio 0,6% maior que o 238. Aí você pode pensar assim, tá, professor, mas ainda assim isso é tão relevante? É. E aí vem onde isso primeiro foi usado e primeiro foi descoberto. Ernest Lawrence, em Berkeley,
construiu o primeiro espectrômetro de massa. O objetivo dele era separar o urânio 238 do urânio 235. Por quê? Porque o urânio 235 é o único isótopo físsil na natureza em proporções significativas. E eles estavam interessados exatamente na energia liberada por esse isótopo físsil, na energia nuclear, né? E Ernest Lawrence, em Berkeley, construiu isso, e no início ele fez depois de forma muito devagar, tá? Não conseguindo separar a quantidade suficiente de urânio 235 depois de 238. Tá? Ele depois foi melhorando o processo de forma a conseguir separar cada vez mais eficientemente o 235 do 238 através de outras técnicas de difusão gasosa e as centrífugas, que é o que a gente usa hoje. Tá? Ele foi usado no projeto Manhattan para construir a bomba nuclear, que a primeira foi jogada no dia 6 de agosto em Hiroshima. 3 dias depois foi jogada a segunda bomba atômica em Nagasaki, no dia 9 de agosto, dando fim aí à Segunda Guerra Mundial. Tá? Um detalhe, uma curiosidade, antes de passar aqui para a próxima parte da matéria, é que teve um sobrevivente da bomba de Hiroshima que foi levado para Nagasaki. E ele sobreviveu à bomba de Hiroshima, né? Foi levado para o hospital em Nagasaki e ele sobreviveu à bomba de Nagasaki também, né? Então isso foi um negócio realmente impressionante aí que aconteceu com essa pessoa. Foi morrer depois de velho, obviamente de câncer, mas até aí não sei se foi por complicação de ter sobrevivido a 2 bombas nucleares ou só porque a pessoa realmente era velha, né? Bom, mas fica aí a primeira aplicação que nós tivemos de espectrômetro de massa. Hoje em dia, os materiais de espectrômetro de massa eles são um pouco diferentes desse que eu apresentei, mas a ideia é a mesma, né? E eles são usados até, se vocês olharem esses seriados de policiais, você tem espectrômetro de massa em tudo quanto é lugar de polícia civil para identificar do que material tem tal coisa, etc. e tal. Então você tem aplicações de espectrômetro de massa em indústria, na polícia investigativa, química, física, engenharia, todo mundo tem um espectrômetro de massa hoje em dia. Quer dizer, não todo mundo tem, eu não tenho um meu, né? Mas assim, os laboratórios, grandes laboratórios, todos têm, a universidade tem bastante. Ok? Uma outra aplicação que Ernest Lawrence também desenvolveu em Berkeley, e é pelo motivo do qual ele ganha o Nobel, né? Foi os chamados síncrotrons, que são aceleradores de partícula. Tá? A ideia da gente acelerar a partícula é que sempre quando a gente joga uma coisa contra outra, a gente não quebra ela. Se a gente joga uma coisa contra outra e quebra ela, a gente vê do que ela é formada, o que tem dentro dela, não é? É essa a ideia do ciclotron, né? De um acelerador de partícula. Vamos jogar uma coisa contra a outra, vamos ver do que é formado ali, se produz alguma outra coisa, a energia se transformando em partícula, etc. e tal. Bom, o ciclotron é formado por 2 partes em forma de D, são duas como é que a gente chama? Câmaras, tá? No vácuo, em formato de D, uma na frente da outra. E a gente aplica uma diferença de potencial entre essas 2 câmaras Ds, tá? Então a gente vai aplicar uma diferença de potencial e a gente vai jogar aqui uma partícula. Tá? Esses pontinhos... esses pontinhos aqui é um campo magnético saindo. A gente vai jogar uma partícula carregada, por exemplo, um próton, com uma determinada velocidade v. V, vetor B, tum. Acelerou. Aqui você não tem campo elétrico, você só tem campo magnético. Então você vai acelerar essa partícula. Aqui, quando ela entra, tem um campo magnético B apontando para fora. Legal. Vai defletir a partícula. Ela vai começar a descrever um movimento circular exatamente como a gente tinha no espectrômetro de massa. Só que agora ela vai sair dessa câmara D. Tá? Quando ela sai aqui, eu vou inverter
o sinal de ΔV, tá? De forma que ao invés dela ser ela que foi acelerada para cá, ela vai continuar sendo acelerada nessa direção. Ela vai entrar aqui com uma velocidade maior do que ela tinha aqui. Então ela vai descrever uma circunferência com um raio maior. Lembrando, R é mv sobre QB. Certo? A carga é a mesma, a massa é a mesma, o campo B é o mesmo. Se ela entra com uma velocidade maior, o raio vai aumentar. Então ela vai descrever com um raio maior, e agora que ela está com uma velocidade no sentido contrário, ela vai fazer uma curvatura no outro sentido. Saiu aqui, eu vou inverter de novo a minha polaridade. Inverto a minha polaridade, acelero de novo nesse espacinho aqui. Eu estou sempre acelerando a partícula entre as câmaras Ds. E estou fazendo com que ela faça uma circunferência aqui cada vez maior, porque a velocidade vai aumentando. Saiu daqui, troca o ΔV de novo, troca a polaridade. E assim eu vou acelerando a minha partícula, que ela vai ganhando uma trajetória cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que eu ponho um defletor aqui, onde ao invés dela simplesmente sair, continuar dando a curva, ela sai dessa minha câmara D, e eu tenho uma partícula aqui com uma velocidade V muito maior do que ela entrou, porque a cada vez que ela passou aqui, ó, acelerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acelerei ela 10 vezes até que ela saísse. Isso nesse desenho, obviamente. Né? Ah, professor, mas aí... Como é que eu vou saber exatamente qual é a hora que eu tenho que trocar o ΔV? Porque como ela vai estar com uma velocidade cada vez maior, né, o período... Lembre-se. Por isso que se chama frequência de ciclotron, ou período de ciclotron. Né? Que a gente viu aqui atrás, ó. O período é 2 pm sobre QB. Esse cara independe da velocidade. Como ele independe da velocidade, você sabe exatamente quanto tempo ele demora para dar meia volta, metade do período. Então você consegue ajustar o seu ΔV sabendo apenas a massa, a massa, a carga e o campo magnético. 2π é constante, né? Massa, carga e campo magnético. Então você consegue fazer esse ajuste direitinho, não importa a velocidade. Tá? Então olha só, vou pegar aqui um exemplo. Um próton de 1 MeV entra na câmara. Então eu já acelerei e joguei esse próton aqui. Tuf. Ok? Esse próton de 1 MeV tem uma velocidade de 1,4 vezes 10 a 7 metros por segundo. Aqui eu precisei de efeitos relativísticos que enfim, não vem ao caso agora para achar a velocidade exata. Tá? Não dá para simplesmente igualar com meio de mv². As duas câmaras estão no vácuo e o campo magnético saindo é de 1 Tesla. Então isso implica que o primeiro raio aqui vai ser de 15 centímetros. Descrever um raio de 15 centímetros, ele vai fazer a curva, vai sair. Introduzir uma diferença de potencial de 20 kV. Então você começa com um MeV e você sai... Você sai não, né? Você entra na próxima... com 1,2 MeV. Então, entrei aqui na câmara D, fiz a curvatura, saí, coloquei 20 keV, essa diferença de potencial, dei mais uma energia cinética de 0,02 MeV, ou de 20 keV. Certo? Então, a cada rotação completa, ou seja, vim para cá e vim para cá, voltei para a câmara D, então a cada rotação completa eu estou ganhando 40 keV. Se eu fizer 1.225 rotações completas antes de sair, a energia do meu próton, o aumento da energia vai ser de 49 MeV, que com o MeV inicial que ele entrou, eu já tenho um próton de 50 MeV. Eu tirei um próton de 1 MeV para 50 MeV.
Lembrando que o período independe da velocidade, né, porque o raio é mv sobre qb, eu tenho um período de 6,6 vezes 10 a menos 8 segundos. Ou seja, eu precisei de 80 milissegundos para fazer 1.225 revoluções. Tá? E a frequência é de 30 MHz para ficar trocando esses 20 kV. Tá? Então isso é possível, tá, de acontecer. Mas conforme você aumenta cada vez mais a velocidade, cada vez mais, você não consegue... essa propriedade aqui, que o período independe da velocidade, deixa de fazer sentido. Então, com velocidades próximas da velocidade da luz, o período vai depender da velocidade. Tá? Então, assim, 50 MeV e tal, você fala assim, tá bom, eu consigo fazer esse ciclotron, mas conforme a velocidade vai ficando muito grande, aí eles vão vendo que o período vai dependendo da velocidade, você não tem mais esse algo diferente, então você vai ter que sincronizar, passar a sincronizar depois de uma determinada velocidade o período com o período da velocidade. Então eles viram que usar o ciclotron para velocidades muito grandes, aumentar tanto assim a energia do seu próton ou do seu elétron, não rola. Tá? Então, aí surgiu o chamado síncroton. A palavra síncroton vem exatamente de sincronizar o campo magnético com a velocidade. Diferentemente do ciclotron, tá? No caso do síncroton, o raio é fixo. Então você tem uma circunferência de raio fixo aqui. Certo? No caso, esse é o CERN. Tá? Ele é o maior de todos os aceleradores de partícula. Vou dar uma noção para vocês um pouco disso. Tá? Quem surgiu e construiu a primeira ideia de um anel fixo e você fazer prótons cada vez mais energéticos foi também Ernest Lawrence. Então você vê o brilhantismo do cara, né? Desde de espectrômetro de massa, né? Ele participou do projeto Manhattan, depois construiu o ciclotron e construiu o síncroton, que são os aceleradores de partícula, os grandes aceleradores de partícula. Tá? O síncroton dele em Berkeley levava os prótons até 730 megaelectronvolts. Tá? O Ernest Lawrence ganhou um Nobel em 1939 pelo ciclotron. No Fermilab, perto de Chicago, tem um síncroton com uma circunferência de 6,3 quilômetros, que dá um diâmetro de 2,2 quilômetros, e produz prótons com energia de aproximadamente 1 tera. Eles são conhecidos como os colisores. Tá? O objetivo deles é de colisão mesmo entre partículas. E aqui eles estavam bem preocupados com descobrir exatamente a chamada bóson de Higgs, né, que foi que eles chamam de partícula que dá massa a todas as outras partículas, tá? Ou a partícula de Deus. Enfim, acharam o famoso bóson de Higgs, que era a peça do quebra-cabeça que faltava no nosso modelo padrão, né? Tô aqui meio perdido, sim. Esse anel do CERN aqui, ele passa pela França e pela Suíça, e ele tem uma circunferência de 27 quilômetros. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa brincadeira, são 27 quilômetros, tá? Então o cara tá aqui andando de bicicleta pelo túnel, esse é o anel onde você acelera, obviamente tá desligado, mas esse é o anel que você tá acelerando e o cara tá aqui fazendo uma manutenção, ele tem que andar de bicicleta por aqui, né? Tem até alfândega no meio do anel para você passar. Não, isso é mentira, isso não tem não, tá? Principalmente depois, né, do chamado da União Europeia, né? Mas tudo bem. Então esses são chamados grandes colisores, mas tem síncrotons menores, cujo o objetivo não é colidir uma partícula com outra, né? Que nem é o objetivo do LHC, do Large Hadron Collider, que é o experimento atual do CERN, né? Tem aqui, esse foi o primeiro síncroton construído no Brasil,
tá? Ele tinha aproximadamente 100 metros de raio. Na verdade, não é bem esse, mas o primeiro tinha 100 metros de raio. Tá? Os elétrons chegam a uma energia... Aqui a gente acelera elétrons, né, de em torno de 1 gigaelectronvolt. E a ideia do síncrotron ao acelerar elétron é que toda carga acelerada produz radiação. Tá? Então, ao produzir radiação, ao emitir essa radiação que nós estamos interessados, que é uma radiação que vai incidir em partículas, que a gente divide em diferentes frequências, que vai incidir nos sólidos, e a gente vai fazer experimento, desde que seja cristalografia de proteínas, para saber como é que a proteína está enovelada, estudar propriedades óticas de materiais. Então você tem diversos efeitos que a gente usa a radiação síncrotron, e tem muitos professores da universidade que vão até Campinas, né, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, para fazer o experimento. E agora nós estamos aí em fase final de construção desse belo anel, que é o Sirius, que vai ser o síncrotron mais moderno do mundo, sendo que esse foi o primeiro no hemisfério sul, tá? E o síncrotron vai ser o mais moderno no hemisfério sul, é um acelerador de terceira geração. Então isso é um projeto que custa caro, mas que a gente dominou a tecnologia, então é importantíssimo a gente fazer um negócio desse, e que vai evoluir muito os experimentos que a gente tem hoje em dia. Então espero que essa crise aí não destrua o síncrotron, o Sirius, né, que é um projeto que, inclusive, tanto no síncrotron quanto no Sirius, você tem bastante professor da física da Federal do Paraná que trabalhou ativamente aí. Tá? Uma outra coisa bem legal que a gente usa o campo magnético para... que a gente teve esse esquema de campo magnético para descobrir, foi a chamada antipartícula, né? Não sei se vocês já viram aquele filme Anjos e Demônios com Tom Hanks, que eles ficam exatamente no CERN, né, onde um padre descobre a antipartícula, consegue produzir uma quantidade de antipartícula de forma assim absurda, né, e tipo 1 miligrama de antipartícula, que seria uma fonte de energia fantástica para você iluminar não sei quantas cidades, sei lá eu. Tá? We have a signal on the luminosity monitors. We have events. Photons are moving. Abbiamo l'antimateria. Na verdade, a antipartícula foi descoberta em 1932 por um cara chamado Carl Anderson. Ela foi prevista, teoricamente, em 1929, apesar de não ser considerada, não pelo nome de antipartícula, né? Mas ela foi prevista em 1929 por Paul Dirac. Tá? Paul Dirac ganha o Nobel em 1933, logo após a descoberta da antipartícula, tá? por Anderson. E Anderson ganha o Nobel em 1936, apenas 4 anos depois da sua descoberta. Tá? E a descoberta é algo realmente fantástico. Tá? Então, o que ele fez? Ele usou o que a gente chama de câmara de nuvens. Tá? Uma câmara de nuvens é uma câmera que tem uma chapa fotográfica e ela tem um monte de partícula aqui, que quando você vem uma partícula carregada, tá? Na presença de um campo magnético, uma partícula carregada vai entrar aqui e ela vai fazer um círculo porque ela está na presença do campo magnético.
E ao colidir com as partículas dessa câmera, ela vai deixar um traço. Que é tipo isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Isso daqui é um traço que essas partículas deixaram. Tá? O que Anderson viu na câmera de nuvem dele? Então ele construiu uma câmera de nuvem. Aí ele viu isso daqui, que seria condizente a um elétron entrando e fazendo esse risco. Mas ele também viu isso daqui. Na verdade não foi bem isso que ele viu, né? Porque senão não dá pra gente ter certeza. Deixa eu apagar e fazer mais de acordo com o que está ali do lado. Opa, vou mudar a cor da caneta. Então ele viu esse tipo de traço. Aqui, cadê? E ele viu esse tipo de traço aqui. Ora, o raio ele depende da relação massa-carga, né? O raio, em particular, o raio depende da massa e a curvatura depende da carga. Então, ele viu esse traço, ele falou assim, olha, se girou nessa direção, aqui, né, tem carga negativa. Porque eu sei a partir da lei de Lorentz. E esse raio aqui, o módulo desse raio aqui, é característico de uma massa de 9 vezes 10 a menos 31 quilos. Ou seja, isso daqui é um elétron. Era isso que o Anderson via. O problema é que o Anderson também viu isso daqui. Ele falava, isso daqui é uma carga positiva. Esse raio daqui é compatível com 9 vezes 10 a menos 31 quilos, que é o de um elétron. Fala, não, calma, tem algo errado nessa história. Aí Anderson pensou, olha só, gente, eu posso estar sendo enganado por mim mesmo. Isso daqui pode ser um elétron vindo nessa direção. Isso daqui é um elétron vindo nessa direção. Aí tudo bem, a velocidade, o sentido da velocidade mudou, a curvatura vai mudar. Então, na verdade, isso daqui teria uma carga negativa. Entenderam? Então, isso aqui não teria uma carga positiva, mas uma carga negativa. Aí o que Anderson fez? Ele pegou e colocou uma placa de chumbo. Por quê? Ele falou assim, ó, se é um elétron vindo daqui para baixo, ele vai fazer essa curvatura. Bateu na placa de chumbo, ele vai perder energia. Quando ele perde energia, a velocidade dele diminui. Se a velocidade dele diminui, o raio também diminui. Então, um elétron ele vai fazer esse tipo de movimento. Se ele vier daqui de cima, ele vai fazer esse tipo de movimento. O raio vai diminuir depois que encontrar. E o que o Anderson viu? O Anderson viu que o raio daqui, que eu vou chamar de R', e esse aqui raio R, ele viu que R' é menor do que R. Ou seja, isso daqui tem que necessariamente ser uma partícula positiva entrando aqui. Então, isso daqui, esse traço aqui, que é a imagem real do experimento, esse foi o experimento do Anderson. Essa figura aqui é famosa porque essa figura aqui, esse traço daqui, é de fato a descoberta da antipartícula. Aqui, Anderson viu que existe uma partícula que tem a mesma massa do elétron, mas sinal contrário. Estava descoberto o pósitron.
essa descoberta depois confirmou a teoria de Paul Dirac, dando Nobel para ele em 1933, e Anderson ganhou o Nobel em 1936, apenas 4 anos depois, para vocês terem uma noção da diferença tá, da importância, perdão, do experimento. Apenas 4 anos separaram um do outro. Tá, isso é algo absolutamente fantástico. Vou fazer uma pausa rapidinho e eu já volto. Bom, a gente viu também, né, que carga com velocidade sente força devido a um campo magnético. E a gente viu que isso tem efeito em condutores, por exemplo, no efeito Hall, né? Agora, como é que você tem essa manifestação de uma forma um pouco mais macroscópica? Vamos pensar assim, olha, um fio longo que passa uma corrente significa que você tem cargas se movendo. Então, e se agora, ao invés de eu considerar cada carga ali dentro, né, que está passando corrente, eu considerar o efeito que esse campo magnético vai ter sobre a carga dentro do fio? Ou seja, pegar um elemento infinitesimal de fio, de fato, e ver qual é o efeito macroscópico dessa força magnética no fio. Porque olha só, se eu pego um carinha aqui, tá? Tô pegando um fio aqui, tô aplicando um campo magnético, tá? Lembra que dF é dq VD vetor B. VD é uma velocidade de deriva que a gente pensa de uma carga positiva se movimentando na direção da corrente. Tá? Então, eu vou pegar agora e vou substituir o dq por IDT, certo? E o meu VD nada mais é que é DL dt, ou seja, quanto que é a distância, a velocidade, quanto de distância que está percorrendo por um instante de tempo, né? V delta E sobre delta T. Só que lembrando, isso daqui na direção da velocidade de deriva que eu estou assumindo na direção da corrente. De forma que a gente esconde dos matemáticos, não vou fazer isso aqui ao vivo não, mas a gente esconde matemática, é equivalente a você cortar o dt com dt, né? O DF, o DF vai ser a corrente dl vetor B. Ou seja, eu vou ter uma força, o fio de comprimento dl que passa uma corrente I na presença de campo magnético B vai sentir uma força infinitesimal dF. Tá? Ou então, dF é IDL B seno de θ, onde θ é o menor ângulo entre o DL, que tem que apontar na direção da corrente, isso aqui é importantíssimo, gente. Tá? E o campo magnético B. Tá? Se você quer a força sobre o fio inteiro, é só você integrar o dF, e aí você integra no fio inteiro aí IDL vetor B, tá? Então vamos pegar um fio retilíneo, onde passa uma corrente de 300 amperes. Então olha o tamanho da corrente para a gente ver algo que seja apreciável, tá? E um campo magnético constante de 0,2 Tesla e vai atuar numa direção de 10 centímetros do fio. Então olha, o campo magnético ele é constante em todo o DL e o campo magnético vai ser perpendicular ao todo fio. Então, se ele é perpendicular ao todo fio, eu posso escrever isso aqui como sendo integral de I, B, dl. Como I e dl são constantes, isso daqui é a integral, é I, B, integral de dl. Isso aqui, a força é IBL, que dá 6 newtons. Esses valores são possíveis de você conseguir no laboratório. E você consegue aí ver mais ou menos a força que esse fio vai sentir devido a um campo magnético externo sendo aplicado nele. Tá? A gente, obviamente, vai fazer exemplos na aula sobre isso, mas eu vou tratar agora de algo um pouquinho mais complicado, mas que tem uma aplicação importantíssima. E sim, nós vamos precisar bastante de física 1 nessa parte, em particular torques. Tá? Porque nós vamos trabalhar com motores elétricos. Tá? Então, os motores elétricos baseiam seu funcionamento na força magnética exercida sobre um fio condutor de corrente I. Tá? Então, pensa no seguinte, está passando uma corrente I numa espira, tá? Que está presa aqui, ó,
num eixo. Tá? Então aqui está passando uma corrente I, aqui está passando uma corrente... Deixa eu colocar tudo na mesma cor, vai, para não confundir vocês. Aqui está passando uma corrente I, aqui uma corrente I, aqui uma corrente I. Certo? Notem, essa corrente I é antiparalela ao campo magnético B, então ela não vai ter nenhuma força atuando ali. Tá? Essa corrente I é paralela ao B, também não vai ter nenhuma força atuando ali. Tá? Sendo de 0 a 0, sendo de 180 a 0. Mas essa corrente I aqui e essa corrente I aqui, que são perpendiculares ao campo B, tá? O fio vai sentir uma força F para fora e uma força F para cá. Essas duas forças F, elas têm a mesma intensidade, porque o campo B vai ser uniforme, constante, tá? O campo B é constante e uniforme no espaço inteiro. A corrente I é a mesma, o tamanho do fio é o mesmo, então essas forças vão ser iguais e contrárias. Contudo, elas estão atuando em partes diferentes. E se essa espira está presa por esse eixo, essa espira vai começar a girar. Então, o que você tem aqui? Tá? Essas espiras vão girar, você vai ter uma força, uma corrente elétrica, uma energia elétrica que vai se transformar numa energia mecânica, onde vai fazer esse cara girar. E isso vai girar um eixo. Tá? Então, uma corrente elétrica na presença de campo gira um eixo. Agora, conforme você for girando esse cara aqui, vai chegar um ponto onde, olha só, nesse momento inicial, o I tá assim. Certo? Vou dar energia, esse cara vai girar. Tá girando. Vai chegar um ponto, vamos colocar isso agora 180 graus. Girei de 180 graus. Agora o I tá assim, assim, assim e assim. Boa, professor. Se a corrente mudou de sentido, o DL mudou de sentido, a força mudou de sentido. Então, se você mantiver isso sempre constante, o que esse cara vai fazer, ó? Vai ficar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, porque o torque vai mudar de sentido. Mas se a gente inverter a corrente da polaridade... Nossa senhora, se a gente inverter a polaridade da corrente... Assim que o torque mudar de sentido, e a gente mantiver esse negócio aqui, ele vai continuar girando. E aí a gente tem motor elétrico, certo? A gente tem esse motor elétrico e ele vai girando, 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 girando. Você tem uma energia elétrica transformada numa energia mecânica, tá? Vamos ver isso agora com calma, como que isso acontece na nossa história, tá? Eu tenho aqui essa espira aí, eu estou pegando agora um ângulo qualquer, tá? Eu tenho essa espira na presença de um campo. Então, aqui eu vou ter... Ela está numa posição de tal forma que você não está bonitinha perpendicular ao campo, então você vai ter forças dos 4 lados, tá? Não é só apenas num dos lados da espira, não, tá? E isso daqui está mostrando o sinal da corrente. Então a corrente I está entrando aqui, a corrente I está saindo aqui, certo? Então, ó, DL vetor B vai ter uma força para baixo. DL entrando vetor B vai ter uma força para cima. DL vetor B vai ter uma força para fora. DL do outro lado, vetor B vai ter uma força entrando no quadro. Então você vai ter as 4 forças sendo formadas aí, tá? Então você tem essa força aqui para baixo, aquela força ali para cima. Então como se você tivesse daqui, ó. Certo? Então você tem essa força F aqui, essa força F aqui, tá? Mas você vai ter também essa força F aqui e essa força F aqui. Tá? Essas duas forças acontecem, tá, em pontos distintos, ó, do seu problema. Enquanto essas duas forças acontecem no mesmo eixo. Então, essas forças aqui, vou chamar essa aqui de F1 e F3, produzem torque.
F2 e F4 não produzem torque. Tá? Como o tamanho do fio é o mesmo, o campo magnético é uniforme, a corrente é a mesma passando no fio inteiro, todas essas forças aqui vão se cancelar, então o somatório das forças é 0. Eita que eu tô colocando seta em somatório. O somatório das forças é 0, mais o somatório dos torques. Ó, de novo, o somatório dos torques é diferente de 0. Ok? Bom, vamos calcular agora essas forças. Né? Lembra-se que a força é ILB. Tá? Então, opa, fui demais aqui. Perdão. Vou colocar aqui, ó. F é igual a IL vetor B. Tá? Na verdade, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui só é válido quando tá vertical. Eu vou apagar e vou escrever na mão. Melhor. Já volto. Pronto, melhor assim, que aí agora eu faço como eu quero. Né? Então vamos lá. Na verdade estava certo, mas tudo bem. 1 e 3. Tá? F é igual a IL vetor B, no caso de um campo magnético constante. Tá? Eu estou interessado em a força 1 e a força 3. Tá? Então, note que o L da força 1 está saindo do quadro. Tudo bem? Se o L da força 1 está saindo do quadro, ele é perpendicular ao B. Então, isso aqui vai ficar I, L, B. Ah, mas qual é o comprimento aqui desse fio da força 1? Bzinho. Então, isso aqui é I, Bzinho, B. Isso aqui é F1. Cujo módulo é IBzinho B. F2 é IL vetor B. Então, o módulo de F2, note, I, que está entrando no quadro, é perpendicular a B. Então, F2 é ILB, que também tem o mesmo tamanho aqui, que é IBzinho B. Beleza! Os dois têm o mesmo módulo, têm sinais opostos, é o que a gente esperava mesmo, tá? Não vamos me preocupar com as outras forças no momento, vamos me preocupar só com essas. Bom, agora eu quero ver o torque, tá? Na história. Bom, então, aqui está meu campo magnético B, aqui está minha espira, né? Acho que aqui ficaria mais fácil de visualizar, tá? Então, a força 1 está para cima, a força 3 está para baixo. Eu estou querendo calcular o torque aqui, tá? Gente, para calcular o torque, o que vocês têm que fazer sempre é colocar os dois vetores na mesma linha. No caso, eu quero torque R vetor F. Então, eu quero torque 1. E eu quero torque de 3. Ah, mas ele vai gerar em torno de onde? Ele vai gerar em torno desse eixo aqui. Então, o R, se ele gira em torno desse eixo, esse é o R1. Esse é o R3. Ah, seria bom eu fazer em outra cor, né? Vou fazer em outra cor. R1 e R3, ou seja, R1 está aqui, R3 está aqui.
Ah! Vamos colocar no mesmo, então, sentido, ó. Na mesma origem. R1. F1. R, vetor F é um torque para fora do quadro, hein? R3. F3. R, vetor F, é um torque para fora do quadro. Então, os dois torques estão na mesma direção e no mesmo sentido, então eles vão se somar. Agora, olha só. Esse cara daqui, tô prolongando, tá? É o meu R1. Tá? Se esse cara daqui é θ, esse cara daqui é θ e esse cara daqui é θ. Eu tô prolongando aqui. Esse é o meu R3. Esse cara daqui também vai ser θ. Certo? Então, o que a gente tem? Ah, então o que nós temos aqui? Nós temos que torque é R vetor F, certo? Então eu vou somar o torque de 1 com torque de 3, por quê? Porque os dois apontam na mesma direção para fora. Isso vai dar o módulo de R, que é A sobre 2, módulo de F, que é IBzinho B, seno do menor ângulo entre eles, módulo de R3, módulo de F3, seno do menor ângulo entre eles. Então, nota que os dois são iguais. Somando os dois é só tirar o sobre 2. Então, isso daqui dá IAzinho, Bzinho, B, seno de θ. Isso daqui é o que a gente chama... Isso daqui é a área da espira, né? Que é Azinho B. E isso daqui é o que eu vou chamar de momento magnético da espira. O μ, ele é um vetor que eu vou chamar que é I vezes AA, I vezes ADA, tá? Ou seja, é a corrente vezes a área e aponta na direção de DA. O que é esse DA? Tá? Esse DA, ele vai ser sempre, eu vou pegar uma outra regra da mão direita, onde eu vou circular a espira no sentido da corrente. Para esse ponto é onde vai apontar a minha espira, a minha área, tá? Então o Mi aqui aponta na direção da área. Gente, eu fui parar para corrigir e esqueci de manter o escrito, tá? Então depois vocês vão ter que realmente ficar acompanhando a aula, tá? Então eu circulo com a mão direita no sentido da corrente. E o dedão aponta na direção de mim. Certo? Inclusive, se você tiver, ao invés de uma espira, se você tiver N espiras enroladas, a gente pode escrever que o torque é N vezes o torque de uma única espira, que vai ser NAB seno θ. Tá? E aí o momento de dipolo magnético que a gente vai definir é NI vezes A. Tá? Onde está aqui a orientação do momento de dipolo magnético é dada pela segunda regra da mão direita e aponta no sentido do vetor da superfície normal. E a gente pode, então, reescrever como μ vezes B de forma absolutamente geral para N espiras. Tá? O torque vai ser sempre perpendicular ao momento de polo magnético e ao campo magnético, obviamente, porque ele é aí no caso, vem do produto vetorial dos dois, né? Regra do produto vetorial. Bom, aí se você pensa assim, você pode pensar que lembra que a gente tinha um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico e ele tinha uma energia dipolar elétrica ali? A gente também tem isso para o dipolo magnético.
certo? Só que na presença de um campo magnético externo. Então eu coloquei aqui, ó, o trabalho é menos torque de θ, que é menos μb seno θ de θ. Se eu pego o du é menos o dw, que é mais μb seno θ de θ, então eu vou ter que a energia é menos μb cosseno θ mais o zero. E se eu ponho θ zero igual a 90 graus, o zero é zero. Então, portanto, a minha energia dipolar magnética vai ser menos μb escalar b, que é μb cosseno θ, onde θ é o ângulo entre o dipolo magnético e o campo magnético externo. Tá? Aí você fala assim, nossa, professor, mas essa energia dipolar magnética precisa disso? Meu querido, se uma maldita de uma espira gira na presença de um campo magnético, essa energia cinética que ela girou vem da onde? Vem dessa energia potencial magnética. Então é óbvio que você tem que ter uma outra energia aí, do mesmo jeito que o dipolo elétrico girava, porque você tinha uma energia potencial elétrica ali, você tem uma energia potencial magnética associada a um dipolo magnético na presença de um campo magnético externo. Certo? E é isso, é essa energia que vai ser transformada em energia cinética que vai fazer com que o seu motor funcione. Tá? Então essa é a primeira... É a parte final dessa segunda parte da matéria, talvez a parte mais dificilzinho, assim, dessa parte da matéria, né? Onde nós vamos precisar aí de um certo tempo para absorver campo magnético, mas ao mesmo tempo é uma parte que teve bastante aplicação, muito vencedor do Nobel, muita coisa importante que a gente usa até hoje, tá? Se vocês acham que os ciclotrons morreram depois do síncrotron, não, né? Para você, existe um negócio chamado tomografia de emissão de pósitrons, que usa, onde a antipartícula do pósitron ela é injetada no seu organismo através de uma glicose que tem um elemento radioativo. Então, esse elemento radioativo decai no beta+, que vocês aprenderam lá na química, né? Então é um próton se transformando num pósitron mais um nêutron. Esse pósitron é emitido no seu organismo, ele vai encontrar um elétron e vai se aniquilar, como a gente viu lá no primeiro capítulo. Vai produzir radiação que vai ser detectada pela tomografia de emissão de pósitrons. Tá? Para você produzir essa glicose radioativa, você precisa de um ciclotron. Por isso que é tão difícil você encontrar PET em qualquer lugar, porque tem um tempo de vida finito, pequeno, né? Então você não pode simplesmente produzir em São Paulo e demorar 4 dias para chegar no interiorzão do Brasil. Então você precisa ter esses aceleradores de partícula para produzir os ciclotrons, para produzir essas glicoses radioativas que decaem em antipartículas, que encontram partículas dentro do seu organismo e você consegue detectar de forma muito melhor Alzheimer, câncer, como o seu cérebro vai ser afetado no caso de uma cirurgia intracraniana. Então você tem várias coisas que são importantes, que você tem aplicações até hoje por causa desse tipo de trabalho. Tá? Então, essa é a última aula antes do carnaval. Vocês vão ter aí um período de folga. A gente volta depois do carnaval com aulas, mas a gente tem uma provinha aí para fazer que eu espero que vocês vão melhor nessa prova do que vocês foram na P1. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.